Eduardo é ex-aluno aqui, tá? Do curso de pós-graduação que teve aqui, acabado nosso. Ele hoje. E aí, maneiros, beleza? Fala, turma, bom dia. Vocês estão todos vendo a minha tela? Sim. Maravilha, para mim aqui tá bem pequenininho, mas que bom que tá nítido aí para vocês. No seu canto superior direito tem uma setinha do lado direito que você pode aumentar a tela para você. Ah, boa, garoto. Mas eu vou ficar olhando para a apresentação aqui. Para você está grande, né? Tá. Tá, então beleza, tranquilo. Pessoal, vamos lá. Posso começar? Acho que são tantas ideias que vieram dos colegas aí antes de mim, tá todo mundo com a cabeça fervilhando, pensando em soluções, estratégias. Bom, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Ilden Galvão, então já estive também sentado nessa cadeira e aprendendo muito com esses professores maravilhosos aí no IFES. Eu fiz um curso de especialização em gestão estratégica de negócios, quando eu percebi que para gerir o meu negócio, eu precisava ir além do conhecimento que eu tinha. Eu sou formado em farmácia bioquímica e eu abri uma farmácia, mais especificamente uma farmácia de manipulação, e na prática ali eu percebi que só o conhecimento em farmácia não era suficiente para conseguir desenvolver a minha empresa. E aí que eu fiz essa formação, pude conhecer a Andréia, professores aí maravilhosos, agora recentemente também aí o Malheiros. E aí, agora, voltando mais uma vez ao IFES, com uma startup chamada Clube Pharma. Por que o Clube Pharma inicialmente, tá? A Clube Pharma surgiu com uma necessidade de eu ter um aplicativo para minha empresa. Porque a gente já tem uma base aqui de aproximadamente 70 mil clientes, isso a gente abrange mais de 12 municípios hoje no Espírito Santo, e a gente queria dar uma experiência melhor para os nossos pacientes com a nossa farmácia. Só que, vamos lá, quais são os aplicativos de farmácia que vocês conhecem? Não sei se acontece com vocês de vocês irem na Drogazil e aí vocês perceberem que no aplicativo o produto está mais barato, aí as pessoas compram no aplicativo, retiram na loja. Eu falei, peraí, eu acho que isso é muito simplório para uma farmácia. Eu preciso ir além, eu preciso entender quais são as dores reais do meu cliente. E quando eu começo a escutar o cliente aqui no meu dia a dia, o que eu mais escuto no meu balcão é que os clientes eles querem desconto, eles querem um prazo de entrega o mais rápido possível, eles se queixam dos custos com acesso à saúde de maneira geral, né? E existem alguns casos mais específicos de filhos que fazem o controle do medicamento dos pais e dos avós, né? E às vezes dos próprios filhos, né? E acontece que é difícil muitas vezes fazer a gestão desse medicamento. É difícil às vezes você ter que lembrar o seu pai, o seu avô de tomar o medicamento no horário, para não esquecer de tomar. E aí a gente começa a entender, pensando no dia a dia, na vida, no cotidiano de cada um dos nossos clientes, como que a gente poderia estar apresentando, então, mais do que um aplicativo de farmácia, mas sim transformar a farmácia em um hub de cuidado contínuo. Então, o que é o Clube Pharma? É uma plataforma digital de saúde no modelo white label, ou seja, cada farmácia vai poder ter o seu próprio aplicativo. E dessa forma a gente transforma a farmácia em um hub de cuidado, integrando serviços farmacêuticos, acesso a consultas médicas com desconto, gestão de tratamentos, logística e fidelização por meio desse aplicativo próprio. Bom, então a gente atua na interseção entre farmácia, saúde digital, serviços médicos, modelo de assinatura, com focos em farmácias independentes e redes regionais que buscam aumento de recorrência, fidelização e diferenciação competitiva. Então, quando a gente pensa no Clube Pharma, olhando sobre o aspecto de farmácia, não olhem com um olhar do iFood sobre restaurantes. Ok? Então, eu queria que vocês olhassem para o Clube Pharma. É o seguinte, a nossa empresa vai desenvolver, então, aplicativos com a identidade, com o estilo de comunicação, com as cores, todo personalizado para poder ficar com cara daquela farmácia. Tá? E aqui, gente, principalmente farmácia de manipulação.
Poxa, Galvão, mas por que você está excluindo as indústrias? Num primeiro lugar, farmácia de manipulação por apenas uma característica. Porque, de maneira geral, as farmácias de manipulação, elas têm representantes. Às vezes eles são farmacêuticos, às vezes eles são apenas representantes comerciais, que eles têm o papel de fazer visita médica. Por que tem que fazer visitação médica? Porque o médico, na sua formação acadêmica, ele aprende muito sobre ativos, doenças, mecanismos de ação, receptores, doenças agudas, doenças crônicas, mas ele não aprende sobre associação de ativos, sobre formas farmacêuticas, sobre personalização de tratamentos, né? Então, é por isso que é tão importante que a farmácia faça essa visitação ao prescritor. E lá na frente vocês vão entender por quê. Não só pelo desenvolvimento do prescritor, mas a tecnologia ela faz sentido para farmácias que são de manipulação, que têm um porte um pouco maior. Então, a nossa missão é ampliar o papel da farmácia na jornada de saúde do paciente, indo além da venda de medicamentos, mas sim promovendo adesão ao tratamento, prevenção, acesso à saúde e receita previsível para o empreendedor farmacêutico. Então, como é que vai funcionar a tecnologia? De fato, gente, é um aplicativo onde a pessoa ali, ao acessar pelo celular, ela vai ter acesso, por exemplo, ao controle parental, através do CPF, que está integrado por uma API no nosso sistema, ele vai conseguir saber quais são todos os medicamentos que o pai toma, que a mãe toma, quando é que vence cada medicamento, quanto é que ele pagou das últimas vezes. O aplicativo ele pode gerar um lembrete automático no celular do pai dele, quando é que tem que tomar aquele medicamento. Da mesma forma também, como esse lembrete pode avisá-lo quando ele precisa repetir esse pedido, para o pai dele não ficar sem o medicamento e para não ser uma urgência ali, né, um desconforto. Então, a gente busca trazer essa comodidade. E quando a gente, então, começa a evoluir nessa jornada, né, de cuidado com a saúde, a gente começa a pensar na possibilidade de oferecer uma entrega gratuita para esse cliente, onde vai começando a gerar um aumento dessa recorrência de compra. Porque a farmácia, agora falando como empresário, eu tenho esse grande desafio, que é reter os meus clientes, né? É muito normal que hoje ele faça comigo, mas que talvez no próximo momento esse cliente ele possa compartilhar a sua receita com outras farmácias pedindo outros orçamentos, porque o cliente ele não é só meu, a receita é dele, ele é livre, né, para poder fazer o remédio onde ele quiser, né? E o que eu posso fazer para estar retendo esse cara? Então, se eu ofereço para ele uma experiência onde ele tem mais segurança nesse controle do medicamento, onde ele tem uma entrega gratuita e onde ele tem descontos progressivos, porque, assim, o problema das empresas não é dar desconto, o problema é dar desconto sem critério. E muitas vezes o cliente chega lá na farmácia e fala assim, a fórmula às vezes deu R$300, eu quero que você me dá 20% de desconto. Mas por que eu vou dar o desconto? Porque eu estou comprometendo a minha margem, entendeu? Porque um outro colega fez. Poxa, vamos analisar, será que ele fez o orçamento correto? Olha, eu não consigo te dar 20%, eu consigo te dar 15% aqui para poder, você está fechando com a gente, faz sentido e tal. E 15% de desconto, geralmente, quando a gente precisa cobrir um orçamento, é um desconto que faz muito sentido. Mas, Galvão, você não tem um desconto exclusivo para aqueles clientes que dão preferência para você? Eu gostaria, mas eu não tenho hoje esse controle. Por incrível que pareça, tem clientes que fazem medicamento recorrente para o filho, para o pai, para a mãe. Só que dentro do nosso CRM, dentro do sistema que a gente tem hoje, a gente não consegue ter uma, como é que eu vou dizer? Ter essa clareza, né? Por mais que a gente gere ali relatórios, depois que ele começa a pedir para outras pessoas, cada fórmula ela é feita individualmente, né? Só que o aplicativo seria uma forma de a gente conseguir, de alguma forma, acolher essa família, acolher, né, a comunidade. Então, gente, voltando aqui para a apresentação, então a gente tem ali clientes diretos, que são as farmácias de manipulação e futuramente drogarias que desejam aumentar a fidelização, ticket médio, recorrência, e os usuários finais,
né, que são pacientes que buscam a conveniência, a economia, o acompanhamento do tratamento e todo esse acesso facilitado às consultas médicas. Eu vou entrar ainda nas consultas médicas. Por último, parceiros estratégicos, que são esses médicos e clínicas interessados em ampliar a agenda, visibilidade local e acompanhamento da adesão terapêutica. Não sei se vocês têm visto isso, mas assim, cada dia que passa a gente percebe uma dependência de algumas áreas profissionais pelas redes sociais. E médico, então, pelo amor de Deus, acho que depois do Mounjaro, né, depois de alguns tratamentos recentes aí que surgiram, parece que isso aumentou 100 vezes mais. Cada dia que passa, você vê ali, cara, que tem médicos falando, produzindo conteúdo nas redes sociais e engajando. E você já tomou Mounjaro, clique aqui, saiba mais, arrasta para cima é das antigas, né? E eles estão meio que escravos disso, para conseguir visibilidade. E a verdade existem muitos bons médicos que não querem estar nas redes sociais, mas se eles gostassem, eles estariam, mas às vezes não é perfil. São médicos menos comerciais, médicos muito mais técnicos. E, peraí, será que a partir dessa tecnologia a gente pode também aumentar uma visibilidade para os prescritores em uma base onde essa base seja neutra? Onde não está vendo o número de seguidores, quantidade de curtidas. Não, é uma base neutra. Assim como pesquisar um médico no Google, por exemplo, né? Então, olha como é que vai surgindo aqui as possibilidades. E a partir daí, se chega um cliente lá em um médico, um cliente da farmácia que vai lá no médico e fala assim: doutor, eu fiquei sabendo do teu consultório que é do lado da minha casa através do aplicativo da farmácia. Cara, olha o nível de gratidão que esse médico vai ter com a farmácia e qual que é a chance desse médico indicar para uma outra farmácia. Então, ou seja, a gente pega o player farmácia, o player cliente e o player médico, e o Pharma é uma tecnologia que coloca uma engrenagem nisso tudo. Faz tudo tracionar, gera valor para todos os stakeholders. Então, como ponto forte do Clube Pharma, é um modelo de assinatura recorrente aplicado à farmácia. É uma plataforma white label personalizável. Cada farmácia vai ter com o teu próprio nome. Integração entre compra de medicamentos, consulta e acompanhamento. Então, ele tem integração ali com, por exemplo, o RP do meu e-commerce da farmácia, tem integração com o meu RP, que é onde faço os meus pedidos. Então, tem várias integrações API. E dessa forma, a gente consegue levantar dados estratégicos para entender o comportamento do cliente, a recompra, a adesão ao tratamento. Quando a gente fala aqui em adesão, é muito interessante que o prescritor também vai conseguir ter controle se aquele tratamento está sendo continuado. Porque muitas vezes ele prescreve medicamento, o cliente toma 4, 5 dias e para. E ele vai saber se, de fato, através desse acompanhamento, se houve uma adesão ao tratamento. Então, dessa forma, a gente consegue apresentar para o mercado uma proposta alinhada às tendências de saúde preventiva e cuidado contínuo. E nesses planos de assinatura, então, como eu falei com vocês, o plano gratuito tem, então, os lembretes automáticos com relação ao término do medicamento e também a hora de estar utilizando, o controle parental, o histórico de pedido. No plano básico, onde o cliente paga R$ 7,99, ele passa a ter frete grátis. Ah, Galvão, mas não está pagando R$ 7,99? É mais ou menos a taxa de entrega, não é? É, mas a partir da segunda e terceira e quarta entrega, ele já tem muita vantagem nisso, principalmente porque ele pode pedir para os pais, né? E aqui começa a ficar interessante que ele começa, através, dentro do próprio aplicativo, entrar numa aba onde ele busca por médicos, ele vai poder ter desconto nas consultas médicas. E esse desconto vai ser o que o médico quiser conceder, se ele quiser participar, né? Então, ele tem autonomia para poder decidir quanto por cento de desconto que ele pode dar na consulta. Porque vocês sabem, né, gente, convênio hoje em dia é caro para quem paga, para a gente, no caso, o plano de saúde, mas para o médico, ele está recebendo muito pouco pelo convênio. Eu falo pelo meu pai, que tem mestrado, doutorado, conveniado da Unimed, e tem um procedimento que ele ganha R$25, R$30. Ele decidiu parar de fazer, porque a conta não fecha, é muita hora de trabalho para pouco retorno, né? Então, se a gente está trazendo um desconto na consulta, é um desconto na consulta particular.
uma consulta que custaria, por exemplo, né, R$400, a gente aplica aí um desconto, opa, vai ficando mais interessante para o cliente. E no plano premium, a gente está falando já de desconto real, ali no medicamento de 15% e 30% de desconto em consultas médicas. Ou seja, a gente acredita que o prêmio vai ser o plano de maior adesão, por ser exatamente onde o cliente mais encontra benefício. Imagina, comprar com 15% de desconto, muitas vezes, numa primeira compra, você já conseguiu economizar e até mais do que o valor que se paga pelo plano premium. E a monetização disso é muito interessante, porque a farmácia ela vai fazer um repasse para o Clube Farma de 40%. Ou seja, 60% desse investimento que vai ser pago exclusivamente pelos clientes dela, fica no caixa dela. Então, é também uma forma da farmácia monetizar e do Clube Farma monetizar. Qual é o desafio ou o problema a ser trabalhado? Então, temos um problema central aqui, gente. Eu queria pedir, né, com todo o carinho e atenção de vocês para esse projeto. Porque no Brasil, existe uma relação direta entre médico e farmácia que é limitada por legislação. Tá? Ou seja, teoricamente, o médico ele não pode, em momento algum, se apresentar como tendo algum tipo de vínculo com a farmácia. E isso impede nossas ações comerciais, indicações explícitas e parcerias, né, que possam, de alguma forma, configurar um conflito ético. Tá joia? Então, o desafio principal é de cunho jurídico, ok? Para a galera aí que gosta dessa área aí do direito, da pesquisa. E, vamos lá. Como vocês entenderam, então, trazendo um pouco para a natureza do problema, é uma ameaça do ambiente externo, de caráter político-legal, incontrolável pela empresa. Não tem nada que a gente possa, né, fazer para mudar a lei, porque a legislação ela não pode ser alterada, nem pela farmácia, nem pela startup. Então, dessa forma, a ideia não é tentar mudar a lei, muito menos infringir, mas criar um modelo que seja executível. Né? Como que a gente consegue oferecer esse serviço dentro dos limites legais, criando uma integração funcional entre farmácia, médico, paciente, sem violar a legislação, mantendo o valor clínico, econômico e operacional para todos os envolvidos. Ok?